Mensagem do Céu. Querido Pai, nós vamos estudar a Tua Palavra e o testemunho dessa mulher que tem sido na minha vida um modelo, um exemplo. E eu peço ao Senhor que nos ajude a conseguirmos viver além dos nossos sentimentos, mas viver completamente pela Tua Palavra, pelo que o Senhor diz, pelo amor da Tua fidelidade. Fala conosco, precisamos da Tua Ruach, e tudo isso nós pedimos confiados na outorga que nós recebemos por meio do Teu Filho Yeshua. Ministra aos nossos espíritos, aos nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos, não deixe suas opiniões, né, na verdade, serem mudadas pelas suas emoções. O título é: não deixe suas emoções opinarem, não é? Aprenda a não perguntar a si mesmo como se sente sobre determinadas coisas. Em vez disso, pergunte-se se fazer alguma coisa é ou não é certo para você. Na verdade, eu peço para vocês sempre consultarem ao Eterno, né? Nós somos expertos em achar o que nós sabemos, o que é melhor para a gente, o que é melhor nós fazermos, e nós podemos ferir profundamente o coração do Eterno com essas atitudes, não é? Mesmo coisas simples que nós achamos que sabemos o que nós estamos fazendo, muitas vezes pode ocultar um acidente, uma situação contrária, e se nós não tivermos a direção dele sobre nós, nós podemos fracassar. Talvez saiba que você precisa fazer algo, mas não sente vontade alguma de fazer isso. Você talvez deseje sentir essa vontade, mas como tratamos anteriormente, desejar não adianta nada. Você precisa viver por princípios e simplesmente escolher fazer o que você sabe que é correto. Talvez haja determinada coisa que queira muito fazer. Pode ser uma compra que você quer fazer, ou que sabe que já é cara demais. Seus sentimentos dizem sim, mas o seu coração diz não. Então diga aos sentimentos que eles não têm o direito de voto. Eles são imaturos demais para opinar e nunca opinarão o que é melhor para você a longo prazo, né? Recentemente eu passei por uma situação aqui que eu quase tive por isso que eu falo, queridos, eu e as minhas emoções, né? Nós temos aqui muitos bichinhos peçonhentos. A gente tem que lidar com situações chatas, né? Que é lidar com um escorpião, é lidar com aranha, é lidar com um bichinho que traz uma doença ruim, que chamam lá de piolho de cobra. Como se aquilo fosse possível, aquele bicho ficar em cima de piolho de cobra, né? De uma cobra, mas é uma centopeia. E aí eu ouvi meu marido dizendo que a minha filha queria colocar uma porta assim, sabe, aquelas portas bem generosas, né, para entrar toda sorte de bichinhos dentro ali da casa dela. Eu falei: meu Senhor, amor, sério mesmo? Gente, eu fiquei um dia inteiro com isso na minha cabeça, imaginando na minha mente. Quando eu parava de pensar, estava vendo lá escorpião entrando e aranha peçonhenta entrando, gente, um monte de coisa vindo, sem contar, né, a probabilidade de ter de fazer uma viagem, ou o que quer que seja, de deixar uma casa em exposição dessa maneira. Então, nós somos sempre descontentes, queridos, né? Nós estamos sempre descontentes com o ambiente que nós estamos, com o lugar que nós estamos, sempre nós estamos querendo alterar alguma coisa. Eu cheguei num ponto da minha vida onde eu sou tão grata, queridos, tão grata por tudo que o Eterno tem me dado. Ultimamente, como é maravilhoso eu saber que eu tenho uma cama para dormir, que eu tenho, uma casa que abriga nossas vidas. Eu tenho sido tão grata ao Eterno por todo o bem que Ele tem feito e manifesto na minha vida. Mas é claro, a nossa insatisfação, ela vai se Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, eu vivia querendo mudar os móveis de lugar. Hoje eu entendo por que eu fazia aquilo, que era uma insatisfação muito grande que eu trazia dentro do meu coração, mas eu vivia querendo mudar os móveis de lugar, não é? E principalmente no dia anterior à morte do meu filho. Meu Senhor, aquele dia eu queria tirar a casa do lugar, eu queria tirar tudo do lugar. Eu estava internalizando toda a dor e sofrimento que eu estava por viver, não é? E
Eu me recordo que no dia anterior a esse dia, eu tinha levado minha filha para o trabalho, e quando eu voltei, o Eterno me visitou. Isso foi na segunda-feira, o meu filho morreu na quarta-feira. E o Eterno me visitou e ele disse para mim: filha, tu me amas mais que tudo? Eu sentia como se estivesse chovendo dentro do carro, de tão forte que era a presença dele, e tinha um farolzinho para eu atravessar a pista quando eu voltava de trazer minha filha, e eu chorava tão copiosamente no volante que os carros ao meu lado, os motoristas, eles ficavam me olhando. Eu percebi que eles estavam me encarando, e eu disse para o Senhor, quando eu estava virando, né, a ruazinha que eu ia parar na frente desse farol, eu ouvi a voz do Eterno audível: tu me amas mais que tudo? E eu comecei a chorar copiosamente e parei no farol, que demorava aquele farol, queridos. Eu esqueço o nome daquela avenida lá, que é lá embaixo, que dava no shopping, esqueço o nome, mas é uma avenida muito conhecida, não é? E aí, quando eu parei no farol, ele me perguntou: tu me amas mais que todos? Isso foi na segunda-feira de manhã, queridos. Tu me amas mais que todos, né? E ali eu falei: Senhor, tu sabes que eu te amo, não é? E mal sabia eu o que é que estava preparado para mim 3 dias depois, não é? Então, queridos, que o Eterno trabalhe no seu espírito, ele possa te anteceder às situações que estão por vir, como ele tem feito na minha vida continuamente. Olha só, não permitimos que pessoas com menos de 18 anos votem nas eleições políticas, porque nós presumimos que elas são imaturas demais para saber o que elas estão fazendo. Bom, aqui no país é diferente, mas enfim. Por que não considerar suas emoções da mesma maneira? Eu usaria aí o fato do nosso país não poder dirigir antes dos 18 anos de idade, né? Então, a imaturidade de alguém que não tem, enfim, a imaturidade dessa idade é para todos? Não, porque com 16 anos eu já era mãe, já tinha responsabilidades que eu poderia talvez nem sequer ter noção de como assumir, mas eu tinha essas responsabilidades sobre a minha vida, não é? Então, por que não considerar suas emoções da mesma maneira? Elas sempre foram parte de você, mas são muito imaturas. Elas não têm sabedoria e não podemos confiar nelas para fazer a coisa certa. Portanto, simplesmente não permita que elas votem. Nós amadurecemos, mas as nossas emoções não amadurecem. Se elas forem deixadas livres para fazer o que querem, a nossa vida será uma série de iniciativas inacabadas, frustradas e decepcionantes. As pessoas costumam me perguntar como me sinto por ter de viajar tanto no meu ministério. Eu aprendi a dizer simplesmente: eu não faço essa pergunta a mim mesma. Se eu perguntasse isso com frequência, eu descobriria que eu não gosto muito disso. Eu poderia ser tentada a parar de fazer algo que eu creio que o Eterno me chamou para fazer. Alguém me perguntou há alguns meses se eu estava empolgada com uma futura viagem à África, e eu disse: eu tenho algo melhor que empolgação, eu estou comprometida. Eu não me senti empolgada para ir, porque estive lá diversas vezes e sei como me sentirei quando voltar para casa depois de estar num avião por muitas horas. Mas eu também sei, viu, queridos? Quando a Joyce fala isso, queridos, eu tive de fazer essa viagem pequena aqui para uma cidade próxima para encontrar com meu irmão ontem, não é? E é claro, evidente, meu quadril, se eu fizer essas longas viagens, o meu quadril sempre ele sai do lugar, demora tempo, é um tempo de dor, é um tempo de sacrifício para mim fazer essas coisas. A gente tem orado porque o Eterno quer que a gente visite alguns lugares, e eu honestamente não sei como nós vamos fazer para fazer isso. Talvez vamos ter de dar umas paradas no meio do caminho para que o meu quadril não saia do lugar. Mas não é simples. Eu sei muito bem o que a Joyce está dizendo. Eu não posso viajar sem a meia de compressão. A última viagem que eu fiz, lamentavelmente, sem a meia de compressão, eu fiquei 3 dias com minhas pernas inchadas e sem conseguir andar. Então, eu sei muito bem o que a Joyce está falando sobre entrar numa aeronave. Mas eu sei que fui chamada pelo Eterno para ajudar pessoas, e para fazer isso eu preciso viajar. Então, eu sou impelida, não pela empolgação, ou por sua falta, ou simplesmente qualquer outra coisa. Eu vou.
Eu fico realizada e satisfeita por saber que obedeci ao Eterno e ajudei outras pessoas. Quando viajar era algo novo para mim, era muito empolgante, mas a maioria das coisas que fazemos com frequência, ela não vai nos empolgar mais. Eu falo isso para você que tem um sonho, né, de fazer determinada coisa. Acredite que fazer isso por muito tempo vai trazer para você algum tipo de tédio, tá bom? É por isso que a gente trabalha tão fortemente em relação aos casamentos. O casamento tem que ser algo empolgante todos os dias. Eu já falei para vocês, eu sou uma mulher apaixonada, queridos, né? Então aquela coisa que eu sentia quando meu marido estava para chegar, para me encontrar, na época que nós namorávamos, é o mesmo sentimento que eu tenho quando nós vamos nos encontrar para ficarmos juntos. Eu tenho essa mesma admiração, essa mesma aliás, o meu marido se reinventa, não é? Ontem, quando eu estava lá com meu irmão, muitas vezes quando eu conversei com meus parentes, não é? Eu era a pessoa que tinha de trazer a locução das coisas, a locução das escrituras, não é? Vocês não imaginam a admiração que eu fico hoje ao ver o meu marido dominando plenamente uma conversa teológica, não é? Uma conversa onde a apresentação do Eterno é iminente, a apresentação de Mashiach. Então, ontem eu fiquei ali naquela mesa me deliciando com as coisas que eu estava ouvindo sair da boca do meu marido. Evidentemente que hoje eu tenho uma admiração maior por ele do que eu tinha até ontem. Então, ele consegue ser na minha vida altamente surpreendente, altamente animador, e eu sou uma mulher que me sinto cada dia mais apaixonada pela vida desse homem. E eu gostaria que a sua vida com o Eterno fosse tão vibrante, porque a minha vida com o Eterno ainda é mais vibrante do que aquilo que eu vivo com meu esposo. O Eterno cada dia se manifesta para mim de uma maneira diferente. Ele me toma pela mão e me leva em ambientes onde eu nunca estive, em lugares onde eu nunca presenciei, em lugares onde eu não imaginei que pudessem existir, tá bom? Então vamos lá. Entretanto, a perda da emoção, da empolgação, não significa que nós devemos deixar de fazer as coisas, mas eu gostaria ainda de convidar vocês a fazer as coisas empolgadamente, não é? Onde é que está a vibração? Eu pergunto-me quantos milhões de pessoas pensam. Eu não me sinto como eu me senti em relação ao meu marido ou à minha esposa. Eu gostaria ainda de me sentir vibrante, como no nosso casamento no princípio, que os sentimentos românticos retornassem, não é? Eu tenho apenas um lembrete para essas pessoas. Desejar não adianta, só a ação muda as coisas. Se você sente que não está recebendo nada do seu casamento, talvez seja porque você não está dando nada a ele. Eu digo isso apenas porque foi o que o Eterno disse para mim certa vez quando eu estava reclamando sobre o que eu sentia o que eu estava recebendo do Dave. O que o Eterno disse foi que eu queria, não foi o que eu queria ouvir, mas era verdade. Ele me disse: Joyce, se você quer receber mais do seu casamento, é porque você precisa dar mais ao seu casamento. E talvez eu não tenha gostado de ouvir, mas eu sabia que ele, o Eterno, estava sempre certo. Então, costumávamos dar aos nossos cônjuges a responsabilidade de nos fazer felizes, em vez de vivermos para fazê-los felizes. E nesse processo, nenhum dos dois fica feliz. Mas você pode mudar isso. Se você quer que seu casamento ou qualquer relacionamento melhore, comece então a fazer o que é certo. Não tenha expectativas irreais. Reconheça os sentimentos que você tinha nos primeiros dias de relacionamento exatamente como eles eram. Eles eram sentimentos, nada mais, nada menos, apenas sentimentos. Quando eu me casei com Dave, eu nem sequer sabia o que era o amor. As minhas emoções eram tão desequilibradas que qualquer sentimento que eu tivesse não era digno de confiança para me indicar nada. Eu queria falar uma coisa para vocês que eu soube recentemente, queridos, não é? E eu fiquei bastante surpresa. Você vê que o Rosh Carlos me surpreende a cada dia. Cada dia eu conheço um pouco mais dele, não é? E agora, a semana retrasada, a gente estava ainda se recuperando dessa doença, com um quadro de depressão, uma coisa muito ruim mesmo. E o meu marido confidenciou algo para mim que eu fiquei assustadíssima. Ele disse: querida,
você foi a primeira pessoa que me disse que me amava. Eu falei, mas como assim? Sua mãe e seu pai não diziam que te amavam? Ele falou, nunca eles disseram isso para mim. Eu falei, mas você foi casado por 16 anos antes e você nunca, a tua esposa, ex-esposa, nunca disse que te amava? Ele falou, nunca. E eu fiz uma pergunta mais profunda ainda. Eu falei, você nunca disse aos seus filhos que você os amava? Ele falou, eu nunca soube que eu tinha de falar alguma coisa, porque eu não sabia, eu nunca ouvi isso, eu nunca ouvi alguém me dizer que me amava. Você foi a primeira pessoa que me disse que me amava. E eu fiquei tentando imaginar o tipo de vida que o meu esposo teve, o tipo de vida, o tipo de contexto que o Orochi Carlos viveu para passar por uma situação como essa. Eu sei que quando eu entrei para a família dele, eu comecei a dizer aos meus sogros que eu os amava e eu comecei a ver eles retribuírem isso, dizendo também que me amavam. E eu vi eles dizendo para o meu marido que o amavam. E ele disse para mim, sim, querida, depois que você entrou nas nossas vidas, eles começaram a expressar que amavam. Mas eu nunca ouvi isso na minha vida. A primeira pessoa que me disse que me amava foi você. Então, eu não sei se você compreende o impacto que isso trouxe para mim, não é? E nós estávamos atravessando um momento bastante difícil quando veio essa confidência dele. E ele me confidenciar também que nunca tinha dito aos filhos, porque ele nunca aprendeu a expressar o amor que ele tem, não é? Então, eu queria trazer para vocês que nós podemos afetar profundamente o universo de outra pessoa. Eu casei-me com o David porque ele me pediu e porque eu sabia que ele era um bom homem. Ele realmente me atraía por quem ele era e ainda é. Ele é muito bonito e ele também era um fisiculturista amador, tinha músculos desenvolvidos. Eu gostava da maneira como eu me sentia quando ele me beijava. Ele tinha um carro e eu não tinha nenhum. Ele tinha dinheiro e eu não tinha nada. Então havia muitas coisas que me empolgavam por necessidades que ela atravessou. Estamos casados há 44 anos e eu posso dizer sem hesitação, sincera e definitivamente que eu amo o Dave. Nem sempre eu fico vibrando quando ele volta para casa, meu coração já não bate forte quando ele me beija, mas realmente eu amo. Bom, eu ainda estou na fase da vibração profunda quando meu marido me beija, né? Eu espero nunca perder isso. Já falei para o Eterno, falei, Senhor, eu quero a unção de Sara. Eu quero a unção de Sara, por favor, né? Então eu espero que vocês passem o tempo que passar. Tem um filme, eu esqueci o nome, né? Agora, eu sempre agora estou esquecendo algumas coisas, mas tenham paciência com essa idade minha, não é? Mas é uma história de amor que é o diário, diário alguma coisa, que conta a história de um casal, ela com Alzheimer, mas o filme é assim, uma intensidade do amor daqueles dois, que eu peço ao Eterno que eu e meu esposo, a gente sempre viva isso. Eu sei que eu tenho um casamento em comum, queridos, eu sei que eu tenho, porque a gente faz muitos aconselhamentos, e eu sei o quanto o Eterno nos abençoou com um casamento como que nós vivemos, não é? Agora a Joyce tem 20 anos a mais que eu, 21 anos a mais que eu. Então, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas eu espero continuar da mesma maneira que eu estou, viu? Aconteça o que acontecer, eu sou comprometida com Dave, isso é amor. Amor não é um mero sentimento, é uma decisão sobre como vamos nos comportar e tratar as pessoas. O amor pode produzir sentimentos, e eu não estou dizendo que os sentimentos não são agradáveis, porque se forem bons, então tudo fica muito agradável. Mas eu estou dizendo que nós não podemos depender dos sentimentos e que eles nem sempre vão dizer para nós a verdade. Uma mulher me disse recentemente que amava outro homem e que não amava o seu marido. Ah, Santo de Israel, eu estou tentando fazer entender que ainda que ela escolha outro homem, seus sentimentos para com ele, por fim, vão mudar também. Ela não ficará sem nenhum sentimento bom ou com muitos sentimentos negativos de culpa no futuro. Ela ficará, né, com esses sentimentos que não serão bons e muitos sentimentos negativos de culpa, vergonha e fracasso. Eu creio que quantas vezes a gente tenta mostrar isso para as pessoas, né?
mas as pessoas realmente, quando estão apaixonadas, elas acham que tudo vai dar certo, não é? E que nenhum mal sobrevirá a uma pessoa que traz uma semeadura negativa na vida de quem quer que seja, não é? Queridos, nós dizemos sobre semeadura negativa quando há uma intenção de saber aquilo que é errado e continuar fazendo. Nós vamos cometer muitos deslizes durante a nossa vida. O que nós não podemos é ter intenção de errar, não é? Nós vamos cometer erros, nós vamos cometer erros na educação dos nossos filhos e nós temos oportunidade sempre de nos corrigir. Mas fato é, queridos, que nós não podemos ter a intenção de trazer prejuízo para ninguém ou deixar de valorizar os sentimentos que as pessoas têm, mesmo que eles sejam equivocados, não é? Se o homem pelo qual ela nutre esses sentimentos estiver disposto a enganar sua esposa, então ele provavelmente vai enganá-la no futuro também. O caráter dele não é digno de admiração e se quer saber você a minha opinião, isso realmente vai dar num grande imbróglio no futuro. Entretanto, o marido dela está disposto a perdoá-la e quer que o casamento dê certo. Somente isso é suficiente para me mostrar que ele tem caráter, porque está disposto a colocar de lado os próprios sentimentos feridos, a rejeição, não é, queridos? E a sua decepção para salvar seu casamento. A mulher em questão sente que nunca poderá ser feliz sem o outro homem, mas eu sei com certeza, com base na palavra do Eterno, que as minhas experiências de vida e que ela nunca será feliz com esse outro homem também. Enquanto a empolgação do fruto proibido durar, tudo vai bem. O problema é quando isso passar. Então, certamente a infelicidade virá e vai agir poderosamente sobre a vida dessas pessoas. Olha Adão e Eva no jardim. A Satã, que deu ali aquele fruto como algo especial, sem o qual Eva não poderia viver sem, e ela precisava tê-la. Eu estou certa que ela ficou empolgada e sem pensar no que achava que poderia estar fazendo. Satanás disse também que comesse, que Eva seria como Deus, mas no instante que ela comeu e deu fruto ao seu marido Adão, ambos perderam algo que nunca mais a humanidade teve de volta e nós não fazemos nem ideia, não é, do que nós tínhamos no passado. Eles ficaram completamente envergonhados, sentiram-se culpados, se esconderam do Eterno, fazendo a coisa errada. Por mais que nos faça sentir empolgados, absolutamente não vai produzir algo duradouro. Eu incentivo a todos os meus leitores, a todos, eu digo os meus ouvintes também, a escolherem agora aquilo que você fará, mas para sentir-se feliz mais tarde. Aliás, eu digo além, para toda a eternidade. Tome decisões não com base na sua empolgação ou falta de empolgação, mas nos princípios do Eterno. A natureza da carne é querer o que ela acha que não pode ter. Mas quando ela tem o que ela achou que queria, o anseio começa outra vez por outra coisa. A palavra que a carne grita mais alto é mais, mais, mais. E por mais que ela tenha, ela nunca vai ficar satisfeita. A maioria das pessoas cometem muitos erros antes de descobrir isso. Então eu espero que você já tenha tido experiências suficientes na tua vida para dizer: assim seja, Joyce. Eu sei que você está certa, mas se você ainda não teve experiências suficientes, por favor, me ouça e evite muitos sofrimentos na sua vida. Vamos tomar uma decisão em confissão? Quando precisar tomar uma decisão, não permitirei que as minhas emoções opinem. Vamos lá? Quando eu precisar tomar uma decisão, não permitirei que as minhas emoções opinem. Que o Eterno te conduza em toda a verdade, porque Ele tem o melhor para você. E eu espero que esse livro esteja te ajudando, em nome de Yeshua, a seguir, principalmente diante de pressões que nós estamos por viver agora, em coisas que serão oferecidas para nós, como se dependesse a nossa existência nesse mundo, vida ou morte aqui. Queridos, eu diria para vocês, não é? Independência ou morte, viu, amados? Eu não quero ser dependente das coisas desse mundo e nem daquilo que me é oferecido para que eu viva aqui. Eu quero saber o que produz aqui algo que eu tenha uma vida eterna diante do meu Pai amoroso, diante do Senhor majestoso e diante da beleza daquele que tudo fez por amor de mim.